A única entidade no mundo capaz de fazer alguma coisa de diferente por esse nosso mundão aí é a igreja. Uhum, Nenhuma outra entidade consegue fazer isso. uhum. Nenhuma organização política, nem social, nem ONU, nem Unicef, nem nada disso consegue, sabe? O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Hoje nós vamos bater um papo com um cara que está vindo pela segunda vez aqui. Já vai fazer mais de um ano que ele esteve aqui batendo um papo com a gente, lançando o seu primeiro livro. E hoje ele vem aqui para falar sobre o lançamento do seu segundo livro. Estamos com o escritor, meu amigo pessoal, Gilson Estevam. Como é bom estar aqui de novo. Que bom te receber de novo. Que bom, que bom. Com mais um filho parido. Mais um filho parido. E agora, recentemente, né, faz 2 semanas, 3 semanas, eu acho, saiu o segundo livro. Semi-inédito. Começar de novo. Vamos começar de novo. Vamos mudar o mundo? Vamos começar de novo. Segue a mesma linha. Mesma linha? Mesma linha. Muito massa. Eu falava pro Gilson nos bastidores, ele me deu o livro a última vez que ele veio aqui, e eu, em alguma viagem que eu fiz aí, acabei deixando lá no Paraná. Mas ele trouxe outro pra mim aqui. E aí, então, o Gilson veio lançar esse livro aqui, ó, Vamos Mudar o Mundo, a primeira vez que ele veio. Será que é possível? E a gente falou muito sobre ele, então quero te convidar a assistir a entrevista que rolou, a primeira entrevista, falando sobre esse livro aqui, sobre a história do Gilson também. A gente fez um episódio meio biográfico também. Então, se você quer conhecer a história do autor e a história desse primeiro livro aqui, volte algumas casinhas, procure aí Gilson Estevam no podcast. Eu não faço ideia de qual episódio foi, mas foi, sei lá, episódio 70, nós estamos em 150, por aí mais ou menos. Mais ou menos. E aí você assiste lá, que tá bem massa esse papo também. E hoje nós vamos falar sobre esse filho novo aqui, que é o Vamos Começar de Novo. E já me explica se o nome foi pensado, que você ia fazer a sequência do Vamos Mudar o Mundo, Vamos Começar de Novo. Tinha uma lógica isso aí, Júlio? Era pra ser assim mesmo? Tem. Na verdade, é uma série. São 4 livros. Uhum, eu lembro que você falou que você tinha essa intenção. Tem mais 2 livros a serem lançados. Uhum. Esse aqui é um livro de discipulado. E ele é quase metade do outro. Ele é menos da metade. Esse aqui tem 197 páginas, esse aqui tem 80. Uhum. O símbolo, aqui você está vendo um símbolo de reciclagem. Uhum. Né? Essa é a reciclagem da vida. Vamos começar de novo. Vamos dar um restart na nossa história. Essa é a ideia. O Vamos Começar de Novo é um livro que, na verdade, ele era uma apostila e a gente já aplicava com pessoas que vinham chegando para a igreja, novos convertidos, pessoas que estão descobrindo a vida cristã. E aí, o cara chega, não sabe nada, nunca abriu uma Bíblia na vida e tal, né? Então, a gente dá uma iniciação, dá um processo de acompanhamento inicial, uma base, né, para a sua vida cristã. Só posicionando, para quem está nos ouvindo agora pela primeira vez, eu sou pastor e sou escritor. Então, eu trabalho com acompanhamento de vidas, de casais, a gente faz um trabalho em casa, né? Temos uma reunião a igreja semanal. nas casas. Exatamente, a igreja nas casas. A gente se reúne toda semana, toda quinta-feira, 19h30, o dia que você quiser, será muito bem-vindo. Ou qualquer pessoa que quiser vir lá, será muito bem-vindo. E ali nós fazemos esse trabalho de apoio, de acompanhamento, de ajuda pessoal, né? E a gente, quando recebe alguém que está começando a andar com a gente, que quer um pouco mais da vida cristã, tá desiludido com a vida, com o mundo, com toda a sua história, aí nós começamos com esse livro aqui. Vamos começar de novo. Né? Ele tem 10 fundamentos. São 10 fundamentos que são a base da vida cristã que a gente tem aqui. Vou ler para você.
Os 10 mandamentos. A primeira é palavra de Deus, que é Bíblia. Uhum. Né? Aqui é o mais comprido de todos. Nós falamos muito sobre Bíblia. Uhum. O segundo é propósito. Qual o propósito para a sua vida? Terceiro é pecado, aquilo que você está deixando de lado. Novo nascimento, que é o restart, né? Batismo, oração, igreja, dons e ministério, dons do Espírito Santo e ministério. Quais são os teus talentos, a tua capacitação natural para poder fazer algo mais pelo mundo, né? Para poder ajudar a mudar o mundo, né? E o nono, então, seria grupos de relacionamento, é a união das famílias nas casas. E, por fim, então, torne-se um discípulo. Uhum. Né? Torne-se um discípulo. Discipulado é formar um discípulo, formar alguém que segue Jesus. Então, esse segundo livro acaba sendo ele acaba dando um caminho, assim, um passo a passo, um direcionamento para a pessoa ir entendendo. Se fosse fazer uma lógica, o cara deveria estudar o segundo livro e aí ir pro primeiro livro, voltar Com pro certeza. primeiro. Então, acho que seria isso. Com certeza. Inclusive, muitas pessoas que compraram esse aqui, meu primeiro livro, há um ano atrás, muitas pessoas que compraram assim mais porque me conhecem, porque são parentes, são amigos. Não, e porque é um chamado, pô, vamos mudar o mundo. O título ele é legal. E aí leram, né? E pessoas assim não muito ligadas à religiosidade, à vida espiritual e tal, aí não gostaram muito e adoraram esse. Eu recebi essa semana feedback de uma pessoa que disse assim: esse aqui eu gostei, o outro não gostei muito não. Claro, é uma pessoa que não está muito ligado à vida cristã, à vida de igreja e tal. Esse Vamos Mudar o Mundo, ele tem um chamado, o título é um chamado, né? Ele é uma pegada, você às vezes sente o desafio do título e quer comprar o livro. Esse desafio é legal. Mas ao folhear o livro, você percebe que ele está muito voltado à vida cristã. Por quê? Porque eu acho que a única entidade no mundo capaz de fazer alguma coisa de diferente por esse nosso mundão aí é a igreja. Nenhuma outra entidade consegue fazer isso. Nenhuma organização política, nem social, nem ONU, nem Unicef, nem nada disso consegue, sabe? E o primeiro livro questionava muito a posição em que a gente estava como igreja. Tipo assim, se a gente estava de fato se movendo na direção certa e do jeito certo. Tinha muitas perguntas ali entre as linhas, né? Exatamente. Era bem reflexivo o livro até certo ponto. Ele tem esse foco de reflexão mesmo, de reposicionamento. Ele é mais para aquela pessoa que está inconformada com a posição da igreja, está inconformada com a sua posição diante do mundo, né? Então ele traz uma direção legal. Principalmente para aquele cara que está, lendo o livro assim, me colocando no lugar daquela pessoa que já passou por vários tipos de igrejas, com várias mentalidades, por vários tipos de liderança, em vários tempos do mundo diferente também, doutrinas né? diferentes. E esse cara talvez um pouco desiludido com Deus, mas na verdade porque materializou a figura de Deus numa igreja, ou num líder, ou num movimento, ou em uma placa. Tem muita enfim. gente assim. É muito. E lendo o livro, assim, você fala assim, pô, cara, esse livro é um acalento pra essa galera. É quase que é colocar essa galera no Google Maps de novo, assim, de falar, cara, você não precisa estar perdido, sabe? Tipo assim, você não é o único que tá perdido também, né? Então, acho que ele traz essa de falar, cara, se você pensa assim, se você se sente assim, saiba, muita gente se sente assim, e talvez os mais certos são os que estão um pouco mais confrontando as coisas como elas vêm sendo feitas ou como elas foram se tornando, né? Principalmente no meio cristão, né? Muitas coisas foram feitas de um jeito, depois elas foram mudando e algumas delas foram seguindo o que você falou ali sobre o primeiro capítulo do segundo livro, que é falar sobre a palavra, né? Algumas delas parece que foram se afastando daquilo que deveria ser a única... Você tá dando um spoiler do meu terceiro livro. Olha, ó. Vai ser exatamente isso. O terceiro livro vai se chamar Vamos Renovar a Mente. Ele é exatamente com esse foco, para buscar as pessoas que estão realmente desiludidas. O primeiro livro, Vamos Mudar o Mundo, ele realmente faz um cheque. Faz um cheque na sua vida espiritual, no seu posicionamento como igreja. E ele te dá uma direção legal, dá um norte, né? Já para você seguir por um caminho legal. Hoje, nós estamos tendo um problema entre o meio evangélico, há um problema que eles estão chamando de desigrejados. Sim. Você já deve ter ouvido essa palavra. Sim. Ela anda bastante pronunciada ultimamente. E há um questionamento até da parte de liderança, dos mais antigos, mais ortodoxos. Eles têm percebido uma falha nas pessoas
em rotulá-las como desigrejadas. Por sua vez, os tais desigrejados percebem uma falha nas entidades, nas organizações eclesiásticas. Então, existe uma disputa, uma queda de braço ali. Uhum. O que a gente vai propor com o terceiro livro é uma reflexão em cima disso. Onde estou errando, onde eu estou errando. Os dois lados, e buscarmos uma identidade que dê para confortar essas pessoas que ainda não se encontraram. Há muito... Que às vezes o caminho tá... são 3 caminhos diferentes, né, cara? O caminho do cara que não se encaixa em como as coisas são feitas, ou nos lugares como as coisas são feitas, ou com líderes, enfim, que eu acho que é uma das pessoas mais se decepcionam. Os líderes e as igrejas que também estão seguindo uma direção com toda a convicção do mundo que estão fazendo a coisa certa porque vem dando certo, e o que é dar certo. Cada um tem uma régua para medir, né? Sim. Pessoas convertidas, financeiramente estável, enfim, cada entidade vai medir do jeito que achar melhor. E no meio do caminho, talvez esteja o caminho que a palavra de Deus diz que é para seguir, né? E aí acho que o que falta é realmente falar assim, cara, tem gente perdida aqui, ovelhas perdidas, pastores perdidos, a gente precisa colocar essas pessoas no meio do caminho, que é onde está a palavra de Deus. Exatamente. Né? E ali, qual é o elo? Qual é a maneira de ligação? Chama-se amor, o dom supremo, né? O mais importante. Então... De quebrar barreiras, já. Quebra barreiras, né? Paulo falou, é o mais importante, o amor é o mais importante. Ele está acima de todos os dons, acima de todas as outras coisas. Então, pelo amor, pelo elo do amor, você vai reconquistar as pessoas, vai reconquistar a fidelização das pessoas. Reconectá-las, né? Reconectá-las, exatamente. Né? Porque esse era o princípio, na verdade, a origem da religião é isso, de religar as pessoas a Deus. Religarem. Né? E parece que desconectou, né? Bastante. Não, eu diria assim, ó, Rafa, a gente tem percebido um acréscimo, as pessoas estão muito sedentas. Muito sedentas. Você diz pós-pandemia, assim? Não, já de antes, mas pós-pandemia parece que aumentou. A pandemia deu um susto, sabe? Eu me vi assustado. Os seres que se achavam eternos. Exatamente, os imortais estão aí. Mas aconteceu muita coisa durante a pandemia. E foi na pandemia que eu escrevi esse primeiro livro. Né? O primeiro foi escrito na pandemia. Ali a gente já percebe muita coisa. Agora, o que tem havido é muita... É um pessoal que está muito preocupado, principalmente nos dias de hoje, com relação ao fim dos tempos. Ontem eu tive uma reunião online com pastores, missionários, pessoas até da África, de outros lugares. E aí foi conversar sobre isso, sobre fim dos tempos, o posicionamento das pessoas diante de tantos acontecimentos, como está a cabeça, né, das pessoas e tal. Então foi muito produtiva aquela conversa de ontem, mas a gente percebeu assim, ó, muito susto provocado, muito susto que está sendo provocado até por líderes eclesiásticos, líderes religiosos. Há uma pegada em cima disso ali, sabe? Te preocupa, porque os tempos estão se acabando, cuida da tua vida, porque Jesus está voltando. Então, essa história a gente escuta desde a própria origem da Bíblia. Naquela época, o apóstolo Paulo já dizia, né? Os tempos são breves e tal. Então, há uma continuidade nessa pegada para alertar as pessoas para elas cuidarem de sua vida antes que sejam surpreendidas. Não está errado. Não está errado. É uma verdade. A gente não sabe quando Jesus vai voltar. Pode ser que seja hoje, no meio da gravação aqui. Certo. Mas, tomara. Mas o que não pode, o que eu me preocupo, eu não vejo com bons olhos, é essa pegada em cima do assunto para pegar as pessoas no susto, sabe? Te converte. Vem para a igreja, você tem que se preocupar, Jesus pode voltar amanhã, tua vida está para um risco. Aí o cara, meu Deus do céu, eu preciso mudar minha vida. Aí toma suas decisões e muda, vai para a igreja, e aí vem o dia seguinte, mas Jesus não vem no dia seguinte, como aquele cara falou. E aí espera mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e aí ele pensa, isso foi uma pegada. E aí muitas pessoas refletem em cima disso, muitos não permanecem exatamente por estarem entendendo essa armadilha, essa pegada. Porque é o lance eu não vejo das teologias, né, cara? Existe a teologia ele chama essa teologia que você tá falando aí, teologia do cagaço, né? E tem a da prosperidade, enfim.
E não que não haja, cara, como você falou, existe o chamado para falar sobre arrependimento, sobre buscar a Deus. É tudo bíblico. Jesus pregou sobre isso, né? É. Existe o lance da prosperidade mesmo. Deus quer que você prospere, que você seja próspero, e isso não está falando só. Ninguém nasceu para ser pobre. E isso não é só de dinheiro, né? Isso é plenitude, né? E, enfim, um Deus eterno, ele quer que você tenha uma vida plena, porque você vai ser eterno, pô. Né? Você foi criado para ser eterno também. Então, mas existe um Deus de amor. E só que parece que cada um acha uma face de Deus e fala, nós vamos falar só sobre isso aqui. O Deus brabo, o Deus que dizimava nações e mandava fogo do céu, o Deus das profecias, porque tem igreja que é fera em profetizar e profetiza como ninguém, mas não faz uma sopa para o morador de rua. Aí já tem a igreja que é muito mais da caridade, do serviço e tudo mais, né? Do se doar e tudo mais. Aí tem o que vai falar muito sobre dinheiro, e tem um que vai falar muito se arrependa, vai deixar a pessoa o tempo todo em pânico, assim, a pessoa sempre em alerta, a qualquer momento, né? O pessoal que se chicoteia, porque se falou mal do vizinho, já fala, meu Deus do céu, eu vou pro inferno, minha vida acabou, acho que não tem mais jeito pra mim. Enfim, o problema acho que é grande é esse, né? É as pessoas conhecerem apenas um pequeno fragmento de uma das faces de Deus, que é um Deus eterno, infinito. O grande problema está em desconhecimento da Bíblia, sabe? É o desconhecimento da palavra de Deus. É ali que está o centro de todos os problemas, tanto de pregadores como de ouvintes. Né? Pregadores que não estão qualificados para falar, infelizmente, tem bastante. Né? Os pregadores de plantão que falam uma coisa que desconhece, muitos que coach bíblico pregam o que não vivem. Então, essa coisa de estar falando demais também prejudica ao ouvinte. E também o ouvinte que recebe tudo e não checa nada. Sabe? Está engolindo tudo. Ele é uma esponja. O que vier está absorvendo, mas ele não checa. O cara fala uma coisa, uma bobagem lá, e ele leva aquilo para casa dele, para a família dele, para a vida dele, mas ele não checou, e aquilo ali pode estar atrapalhando a vida dele. E às vezes ele apaga alguma coisa que era verdadeira, ele substitui, né? Exatamente, pela nova, né? Ela é mais confortável, às vezes. Então, esse é um problema. Então, tem que haver centralidade na palavra de Deus. Isso é uma coisa que eu sempre preservei. Eu tenho curso de teologia, sou bacharel em teologia, estou fazendo ainda, estou finalizando agora pós-graduação em ciência da história das religiões. Então, eu busco conhecimento. Eu tenho 7 Bíblias de estudo diferentes em casa, mais outro arsenal de livros de pesquisa. Então, é uma coisa que eu faço. Eu tenho uma Bíblia em grego, para buscar os originais do Novo Testamento no grego, para saber exatamente a tradução correta, que muitas coisas se perderam na tradução. Nossa, você tá louco. Né? Muitas coisas. Então, é uma coisa que eu preservo para a minha vida e para o meu ministério, para aquilo que eu posso transmitir. Não posso escrever um livro, não posso pregar, não posso ensinar nada para ninguém sem ter certeza absoluta de que eu estou falando tem nexo, tem fundamento, tem base. E a base é sempre a Bíblia. Então, essa é uma coisa que eu levo muito a sério. E eu vejo muito perdido por aí. O que acontece, Rafa? Vamos começar de novo. Ele é um restart em todos os aspectos, tanto no aspecto espiritual, tanto no aspecto de que você precisa realmente se conectar com Deus e conhecer em profundidade o que é uma vida com Cristo, mas também no sentido de dar um upgrade na tua vida pessoal, na tua vida como ser humano, como pai, como filho, né? Para que você tenha um tempo novo na tua vida. E isso tudo, não cabe tudo num livro. Aí nós teríamos que escrever uma coisa bem maior. O que acontece? O livro, vamos começar de novo, ele é um livro que você pode ler sozinho, tranquilamente, mas ele é muito bom se você passar de um para o outro, né? De alguém que está chegando, e eu vou pegar o livro, vamos estudar junto. Eu estou fazendo isso com a minha nora no momento, eu e ela. Que legal. Né? A gente está estudando juntos. Ela tem o livro dela, eu tenho o meu, a gente abre o capítulo. Tem alguns livros de discipulado atrás de ti, cara. Meu, é muito bom mesmo, então, cara. O meu não é o melhor do mundo, mas o meu, ele não, atende, porque o negócio de você... Ele atende ao que precisa. O negócio de você não ensinar, cara, mas compartilhar, faz as coisas fazerem mais sentido. E quando você fala de fé, cara, quando você fala de espiritualidade, principalmente, quem acredita nisso, né? Quem acredita na espiritualidade e tudo mais, faz muito sentido estudar o discipulado, fazer discipulado 1 a 1, 2 a 2, enfim, a gente faz 2 a 2, né? No nosso grupo. Porque você compartilha coisas e enquanto você está compartilhando,
ou alguém está compartilhando algo contigo acerca do que vocês estão estudando, um tema específico, um texto específico, né? Algo bem, bem focado. Cara, o Espírito Santo vai ministrando no teu coração coisas, né? Vai te trazendo ou à memória coisas que você viveu, ou vai curando coisas que você, enfim, tinha feridas naquela área, né? Vai trazendo... Cara, ele vai ministrar no teu coração até acerca de coisas para você falar pro seu irmão, né? E não tô falando de revelamento, tem que vocês tomar muito cuidado, que isso aí também é uma cilada gigantesca, tá? Mas tô falando acerca de coisas, cara, bíblicas ou que você experimentou, né? Essas duas coisas são verdadeiras. A Bíblia é verdadeira, as coisas que você experimentou, tiro para mim, que sejam fatos, né? Então, e você não faz ideia, é muito louco você ver como isso se manifesta na vida do outro, como isso edifica o outro, né? Sim. E discipulado é isso, cara. É edificar um ao outro, né? Exatamente. Você falou em 2 a 2, eu acho legal 2 a 2, no caso, a gente fez, eu e a Júlia já, fizemos com o casal, com esse material, só que não era livre, era uma apostila. E, nossa, 100% de aproveitamento. Muito legal, A gente acompanhou um casal, nós ficávamos os 4 juntos, numa mesa que nem essa, 2 daqui, 2 de lá, cafezinho, e dali conversar, estudar, trazer as situações da vida. Ali que eu te digo que o Restart, ele funciona dentro da sua própria vida, como um todo, né? A gente trazia os fundamentos e apresentava, e aí eles iam revendo dentro pesquisando, né, dentro da sua própria vida, as situações que precisavam de alterações. E ali, nessa conversa, a gente foi buscando essas coisas que você falou aí, que é fundamental. Você vai, puxa, e aquilo lá que eu fazia, aquele procedimento, como eu tratava aquela pessoa, como eu estou fazendo com meu filho, com a minha nora, com a minha filha, com o meu genro, as coisas muito dentro de casa, né? Você não tem genro nem nora, mas um casal, né, mais velho normalmente tem, então você vê, uma coisa é o casamento, uma coisa é o tratamento seu com seu filho, mas depois quando começa a vir genros e noras na sua casa, o fundamento tem que ser muito forte para que possa acolher e dar continuidade. Gerar legado, né? Naquilo que foi feito até aí, né? Dar uma continuidade. E legado, né? Porque senão você vai ter uma luta com teus netos. Exatamente, né? Exatamente. Então essa é a sequência. Vamos começar de novo. É, de fato, um recomeço forte para uma vida que vai para frente, uma vida de vitória, uma vida que te leva mais perto de Deus, faz você conquistar as coisas que estavam se propondo desde sei lá quando, né? Desde o seu... Ô Gilson, nesse processo de você... são quase 2 anos do primeiro livro, certo? 1 ano e pouco. 1 ano e meio. 1 ano e meio, né? Nesse processo de você ter divulgado o livro, do livro ter sido vendido aí, as pessoas podiam adquirir ele, foi espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? Você precisou traduzir ele? Precisou criar uma versão em inglês dele? Olha só, esse é um assunto gostoso. Vamos Mudar o Mundo, ele é não só um livro, ele não é apenas um livro, ele é uma visão, é uma coisa que eu recebi de Deus como uma forma de trabalhar. Então, o que a gente tem se proposto hoje é trabalhar praticamente no Brasil. Eu não vendi toda a minha edição ainda, eu fiz 1000 livros, vendi pouco mais da metade, ainda tenho muito livro para vender. Mas as minhas vendas todas foram feitas pessoalmente. Ouso dizer para você que cada livro foi vendido por mim para uma pessoa a quem eu comuniquei. Isso é muito bom. Eu sou um bom vendedor, né? Não, e que isso também é um jeito de anunciar, né? Mas esse é o início, na verdade, sabe? Você tem que começar por ali e depois expandir por mídias sociais, por redes sociais, né? E pelas visitas a igrejas e entidades. Essa é uma coisa que eu vou começar a fazer agora. Inclusive, a gente está estendendo um pouco agora o assunto, a gente está programando aí umas viagens que vão ser feitas aí na metade do ano. Tem uma incursão para a região do Rio Grande do Sul. Vamos visitar algumas cidades, algumas igrejas, né, pessoas conhecidas que estão fazendo essa ligação aí para nós. A gente pretende fazer também uma aqui para o interior do estado. Enfim, vamos começar a visitar igrejas em outras cidades e tal. Aí, nos trabalhos feitos nas igrejas, você passa a visão em púlpito, né, e acaba vendendo os livros, divulgando, o que vai sendo uma continuidade, né? A ideia é essa. O Vamos Mudar o Mundo, então, nessa primeira leva, nessa primeira venda, ele foi para alguns países. Ele foi para os Estados Unidos, foi para a Itália, Alemanha, foi para a África, em alguns países da África. E, lembrando assim, né?
foi para o Panamá. Então, alguns países. E a gente, mas assim, um vai lá, dois lá, um aqui, né? Não, mas tá bom, pô. Não, para dar início. Uhum. É, Tem país aí que não tem uma Bíblia. tem. A gente agora está com um sonho um pouco maior. Temos um amigo nos Estados Unidos, mora na Flórida, e ele está abrindo um espaço legal para mim. O futuro é eu ir para lá. A gente vai trabalhar com as igrejas, primeiro com as igrejas brasileiras. Na Flórida está cheio de brasileiros. Muito. Tem mais brasileiro que americano. E deve ter uma porrada desigrejados. Tem um monte. E igrejas fortes e outros muitos desigrejados. Muitos que vão para lá, muitos vão para lá e são acolhidos por igreja. Sabe? É uma forma de você ser acolhido no exterior. Sim, a sim. igreja recolhe. Uhum. E aí, A assistência social lá tá muito ligada à igreja também, né? Fortíssima. E essas pessoas, às vezes, estão meio... ainda não sintonizaram completamente. E a gente vai lá para dar esse apoio. Bom, aí, para esse início, já criamos até a logomarca nossa em inglês. Já foi feita, né? Já está sendo divulgado nos Estados Unidos. E nós temos já uma pessoa lá nos Estados Unidos que vai fazer a tradução do primeiro livro, Novos ao Mundo, vai ser publicado em inglês. Então, uma vez indo para lá, vamos trabalhar no português com as igrejas brasileiras, Sim. mas já estando lá, a gente vai dar sequência. Aí não tem como, é inevitável. Vai surgir uns americanos querendo saber do que você está falando. O meu filho está indo para os Estados Unidos em junho, ele vai mudar para lá. Ele vai morar mais para o norte do país. Então, a gente começa a pegar as conexões que tem por lá e vamos dar sequência. Essa é a ideia. Nós vamos trabalhar forte nos Estados Unidos. Estados Unidos tem uma concentração brasileira muito forte, é o maior país evangélico do mundo, é o país que mais lê livros no mundo. Então, é o meu foco, com certeza. Não, os caras os best-sellers são todos americanos, né, maioria. E é muito legal. E, cara, lá é um lugar legal, disso que você falou, a parte de literatura cristã, cara, deve ter muita coisa lá de material, mas também de pessoas para fazer conexões e conhecer muitos escritores, né? Pô, tem uma porrada de gente lá. Tem esse interrelacionamento aí vai ser tem muitos pastores que são best-sellers, né, cara? Sim. Você consegue ir na igreja do cara, visitar, trocar uma ideia com ele. Coisa que para nós aqui parece um pouco intocável, né? Ter acesso aos livros deles, né? Nível. Mas lá acho que é mais acessível ter acesso a isso. Eu queria falar sobre esse teu livro ter chegado em pessoas, ter chegado em igrejas, ter chegado em líderes religiosos. Teve algum confronto ou alguém que leu o livro e falou, cara, eu não sei, cara, esse cara aí acho que ele tá com uma visão um pouco tá meio revoltado, sei lá, será que esse cara aí tá querendo trazer algum, sei lá, eu sei que o novo incomoda e principalmente o confronto incomoda. Teve alguém que se sentiu assim, ou que você teve algum feedback assim de alguém que leu o livro e falou, cara, não sei, meu pastor talvez se lesse isso aqui ia ficar um pouco... Infelizmente, no meio evangélico, no meio cristão, vamos dizer, existem várias correntes, né? Você vai ver ali, esse é um grande problema do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, vamos chamar assim, a igreja como um todo, o povo de Deus. Já começou pelas religiões, tem o católico e tem o protestante, né? E depois tem os seus segmentos. Aí, essa já é a primeira divisão. Dentro do protestante, né, são os tidos evangélicos, existem segmentos. Existem pentecostais, existem tradicionais, existem os neopentecostais. Hoje eu não consigo acompanhar mais. Não, são muitas tendências. Fragmentou. E é ruim porque eles criaram barreiras, sabe? Divisões com barreiras. Isso é muito triste, sabe? Nossa, é uma coisa que eu escrevi aqui e aqui também. Eu sou contra qualquer tipo de divisão. Parecer uma divisão, tô fora. E aí, entre as muitas divisões, também as denominações, né? As igrejas vão surgindo igrejas novas todos os dias. Dentro da mesma já deu uma fragmentada. Exatamente, vai se fragmentando completamente. Não está tão mal, não está tão errado, considerando que, se você for analisar a igreja na Bíblia, não tem um título, não tem uma denominação, não tem um rótulo, sabe? Existe a igreja que está nas casas. E cada casa tem uma igreja. Então, se você quer fazer uma igreja na tua casa, eu na minha, aquele lá quer fazer dentro de uma sala de uma escola, aquele lá quer fazer... Não importa. Fica à vontade. Desde que você esteja a igreja de Atos era essa igreja. Né? Desde que você esteja pregando a palavra de Deus com seriedade, está tudo certo. Mas a questão ali é o seguinte, entre as muitas divisões, há também aquela divisão que iniciou-se já no século XVII, entre os calvinistas e arminianistas. Rapaz, eu levei
há pouco tempo, faz pouco tempo, alguns anos atrás, talvez, uns 5, 6 anos, que eu descobri o que, que é uma coisa, o que, que era. Eu ainda confundo bastante pra mim É e uma coisa que não sempre ligo. passou lotado para mim. Não me interessou, não tinha uma. Eu também, cara. Não É a isso. parada de Deus te escolheu, você escolheu Deus, né? É. Essa conversa aí, né? Essa conversa aí, exatamente. Aí eles fundamentaram Você acha que tem mais calvinista ou mais arminiano? Sei que hoje que você sabendo que é quem é quem. Bom, calvinista eu não sou. Tá. Mas você não acha que é a maioria? Eu só digo assim, calvinista eu não sou. Mas você acha que é a maioria, não? Eu não sei se Do a tipo, maioria passando não, pelo... a maioria é. Porque tu tem uma história da igreja aí que você deve... Não, a maioria É calvinista, né? Não, desculpa, a maioria não é. Você acha? A maioria não é. Cara, eu acho que é o contrário, cara. Não, a gente, pelo que tem visto por aí, não. O calvinismo, ele te dá uma posição muito confortável e ela é perigosíssima. É aquela posição do tipo, você tá salvo, tá tudo certo. Pode virar a tua vida do avesso, você pode fazer o que quiser, você pode pecar, você pode virar bandido, não tem problema que você está salvo. Uhum. Isso não existe, cara. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não dá esse respaldo. Então, bom, eu não queria entrar nesse assunto, mas enfim, era só para dizer que a única crítica que eu recebi até hoje foi de um calvinista que disse assim, tá tudo errado. Tá tudo errado, desde a capa, desde o título, tá tudo errado. E ele fez uma crítica assim, amorosa. Mas é pessoal? Pessoal. Perfeito. Pessoal, no meu WhatsApp. Perfeito, perfeito. Ele fez uma crítica amorosa, por ser alguém que eu conheço, né? Então, foi considerando a pessoa e tal, mas ele desconsiderou totalmente o livro. Né? Ele considerou a mim como amigo, mas desconsiderou o livro com as coisas que eu escrevi. Então, a única pessoa que me trouxe uma crítica. Eu posso imaginar que outras pessoas possam não ter concordado com certas coisas ali dentro, mas nunca me falaram nada. E me alegro, e posso te dizer com bastante segurança, que a grande maioria gostou. Dos que compraram, dos que leram, tem gente que comprou e não leu. Tem gente que compra por amizade. Certo. Muitos amigos de trabalho. Uns locais onde eu mais vendi o meu livro de início ali foi por ex-amigos, amigos de trabalho, que a gente trabalhou junto já, né? Então, considerando a amizade, compraram até 2, 3 livros para fulano e ciclano. Acho isso muito bacana, né? Cara, é uma forma de evangelizar também, pô. Tu não vais incomodar o cara comprar o livro e não ler? Não me incomodo. Não me incomodo. O livro está na casa dele. Um dia ele vai ler. Ou alguém vai ler. Ele vai procurar. Um dia vai dar um... Ou alguém vai ler. Ou alguém vai ler, né? Pô, que legal esse... Cara, eu não acredito em livro que não será lido. Pois olha... Eu não acredito. Eu acho que ele sempre tem um fim, né? Cara, eu que morava em biblioteca no colégio, cara. Vivia em biblioteca. Eu também vivia lá. Passava a tarde no colégio e vivia em biblioteca. Eu li livro que eu acho que só eu e o cara que escreveu leu. Assim, tá ligado? Que eu pergunto assim... Você já leu tal livro? Não. Tem um livro que eu sempre falo, cara, sempre uso como exemplo, que chama O Menino do Dedo Verde. Eu não conheci 10 pessoas que leram esse livro, cara. E esse livro é fantástico, cara. E ele é muito lido, esse livro aí. Mas eu não conheci muitas pessoas que leram. E ninguém me falou desse livro. Eu, nessa de morar em biblioteca, um dia passando, me chamou a atenção a capa, porque não se julga um livro pela capa, mas na biblioteca você julga. E aí, puxei o livro e falei, vai ser esse o da vez. Era... pouco mais grosso que esse aí, amei o livro, achei fantástico esse livro. Vou te contar uma dessa também. Já ouviu falar do livro Fernão Capelo Gaivota? Fernão Capelo Gaivota. O nome do livro é esse? Esse. O nome podia ser o nome do autor do livro, Fernão Capelo. Não, e é um livro que eu não leria por causa do nome, entendeu? Olha só, e esse nome, Fernão Capelo Gaivota, é o nome de uma gaivota. E eu li esse livro, me apaixonei pelo livro. Eu era adolescente, jovenzinho, tinha já acho que perto de uns 20 anos. E eu me apaixonei por esse livro. Por que tu leu? Poxa vida. Você sabe por que você leu? Eu acho que eu ganhei o livro e aí, em consideração, fui ler. Eu gostava de ler. Na minha juventude, isso já vai fazer uns 40 anos, na minha juventude existia na época uma coisa chamada Clube do Livro. Ainda existe. Existe? Uhum. É uma editora, né? Ela faz livros com capa grossa não. e tal. É outra coisa, então. Não, era uma editora. Tá. E ela, mas não uma editora exclusiva. Existe o clube mesmo. Não, era o Clube do Livro, era uma associação. Você fazia parte de uma entidade. Na época não tinha redes sociais, nem e-mail, mas a gente fazia isso por correspondência mesmo. A gente se associava ao Clube do Livro e eles mandavam todo mês um catálogo com os livros que eles estavam editando, com capa dura. Era um troço bacana, uma encadernação de luxo de livros comuns.
Enfim, e nessa eu acabei conhecendo e comprando Fernão Campelo Gaivota. Esse era um livro de uma história de uma gaivota que ela era visionária, porque as gaivotas, na sua maioria, elas voam para buscar comida. Todas elas voam para ir atrás de comida e voltam. E Fernão Campelo Gaivota era um cara que pensava mais alto. Eu falei, não, eu quero voar porque eu quero curtir o espaço, quero curtir essa habilidade de voar, porque tem gente que não sabe voar. Aproveitar o caminho. Cara, o livro é lindo, lindo. Aí eu pensei, só eu que li esse livro. Que nem tu. Só eu que li esse livro e me apaixonei por ele. Aí um dia eu estou em Blumenau, naquela mesma época, isso foi nos anos 70, 80, e eu descobri que tinha um bar, uma lanchonete em Blumenau, que o nome era Gaivotas. E eu fui lá, naquela lanchonete, com alguns amigos e tal, e na parede, nas paredes da lanchonete tinham trechos do livro. Uau. E o dono da lanchonete, o cara era louco por esse livro. Pronto, fiz uma amizade bacana. E descobri que tinha mais alguém que leu e gostou daquele livro. Ou seja, nenhum livro vai deixar de ser lido em algum momento. Nenhuma palavra vai ser escrita em vão. Sempre alguém vai ler. Esse livro do Menino do Dedo Verde também, o Menino do Dedo Verde. Leia esse livro, gente. Vocês vão gostar. O Menino do Dedo Verde. É muito bom. E leia o Fernão Campelo Gaivota. Se é que vão achar. Se acharem, eu não sei também, o Menino do Dedo Verde. Procurar em sebo. Não sei também quem é o autor. Mas é a história do menino que ele tinha descobriu que tinha o poder de onde ele colocava o dedo, crescia uma planta. Esse era o poder dele. Botava o dedo em qualquer lugar, nascia uma planta. Olha só. E aí, em alguma altura da história, ele consegue... Acho que o país dele tá em guerra, alguma coisa assim, e ele começa a tocar em todas as armas e canhão e tudo mais. Olha só. E aí ele parou uma história guerra bonita. Porque tudo virou planta, tudo virou flor, assim, tipo... E aí, muitos desenhos foram inspirados nesse livro aí, eu descobri depois, né? Muitas artes, né? De armas com plantas, assim, ou enfim, guerras acabando com flores, enfim, essa parada. Por causa desse livro aí. Mas é um livro que, cara, esse e muitos outros, cara, que eu já li, contos, peças de teatro, assim, ó, que eu já li, e ninguém nunca ouviu nem falar, cara. E eu pensando, nossa, como é que isso não é um filme, não é uma série, e só eu que li. Então, assim, pra mim não tem, cara. Se tem um livro escrito em algum lugar, alguém vai ler. Na recepção de hotel, numa biblioteca, num banheiro, em qualquer lugar que alguém vai pegar um livro aleatório, por um motivo aleatório, vai ler e aquilo vai fazer a diferença. Nenhum livro foi escrito em vão, cara. Muito bem. Nenhum Isso é um conforto para o escritor. Não, com certeza. E o mais legal do livro é a longevidade dele e, cara, as possibilidades dele são infinitas, né? Por isso Porque é um negócio mais legal de... É um negócio que pode viajar para qualquer lugar, você não... Tirando... Não, qualquer lugar também tô mentindo. Tem alguns países aí que, dependendo do livro, pode dar ruim. Mas para a maioria dos lugares, alguém pode levar o livro. E como eu esqueci o livro no lugar e provavelmente alguém tá lendo esse livro, então... Isso faz... propaganda. Cara, e aí se ele talvez seja passado pra frente, chega na casa de alguém, para em alguma biblioteca, alguém, cara, vai ler. Essa é uma parada mais legal, né? É como um aviãozinho de papel que a gente fala, a gente lança e deixa aí. Ele vai. Lá em Blumenau, eu vendi esse primeiro livro aqui, eu tinha vendido para um amigo em Blumenau, e ele comprou, ele leu e gostou, e na metade do livro, uma amiga dele viu e falou, puxa, me empresta esse livro, e ele estava na metade. Aí... Ele, não, mas pode pegar. E a moça, amiga dele, pegou o livro e, nossa, ela rabiscou o livro dele todo. Gostou demais, tal. Falei, nossa, esse é um livro que tem que estar na cabeceira da minha cama. Aí ele me falou isso. Aí só falei, tá, me dá o telefone dela, me passa o WhatsApp dela. Eu falei com ela, logicamente vendi um livro para ela e ela pôde devolver o livro do meu amigo. Então assim as coisas vão se propagando. E mais uma coisa interessante, essa moça também é escritora. Uau. Aí nós fizemos uma troca. Eu falei, vou te mandar um livro o meu livro para ti, você manda o seu para mim. E tá lá. Já li o livro dela, já indiquei para outras pessoas o livro dela, né? E ela também já fez a mesma coisa. Então, esse é um universo maravilhoso. Não, cara, o ciclo de um livro é coisa linda, ele vai muito longe, perpetua muito. Falando sobre igreja ali, Gilson, você falou no começo que esse segundo livro ele acaba sendo meio com... Dá uma direção aí pra galera que tá chegando, conhecendo o contexto de igreja, de palavra e tudo mais. Tinha que alguém criar, cara, um dicionário cristão pra explicar o que é galardão, varão. Essas palavras, assim, que o crente gosta de usar, principalmente o pessoal mais penteca aí. O que é pentecostal também? Canela de fogo. O que é um canela de fogo? Girar no manto. Não tem... Eu não faço ideia. Acho bem engraçado.
Enfim, tem que ter um dicionário de crentez para entender e baseado da onde. Isso aí às vezes é só cultura popular ou se tem algum fundamento bíblico, algumas palavras. Mas existe uma palavra, cara, que eu ouço falar há muito tempo, desde que eu conheci igreja. E eu era católico a maior parte da minha vida, né? Hoje eu sou evangélico. Que é a palavra avivamento, cara. Todo mundo quer um avivamento, uma sede de avivamento, um avivamento de Azurra, que fala Azusa? Da Rua Azusa. Se fala muito. O que é avivamento? Por que o crente fala tanto disso, cara? O que é avivamento? Por que querem avivar? Avivar o quê? Quem vai fazer o avivamento? As pessoas vão fazer o avivamento? Deus vai fazer o avivamento? O que é? Onde vive? Como se prolifera? Explica pra nós. Deixa eu te falar primeiro, com relação ao dicionário que você falou aí. Eu vou até te decepcionar, porque eu sou o cara que menos usa esse dicionário ali, viu? Eu sou evangélico desde 1982. 1982, eu tomei a minha primeira decisão por Jesus. E de lá para cá, em 1990, daí 8 anos depois eu fui batizado. Enfim, tenho, né, toda uma história já dentro da igreja evangélica, mas sou de família católica também. Minha procedência, meus pais, né, irmãos são todos católicos e tal. E essa foi a mudança. Mas passei então por algumas igrejas, algumas entidades. O relacionamento que eu tenho é muito grande com muita gente, pastores e enfim, né? Falavam muito avivamento para você? Avivamento. Não, eu quero te falar do dicionário. Aí o que acontece? Em cada igreja, ou pelo menos em cada segmento de igrejas, existe um cumprimento. O mais tradicional é o paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor, né? Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. E tem outros que diz paz seja convosco. Esse eu nunca frequentei. Depois tem os que falam graça e paz. Graça e paz eu também já usei. Bacana. E tem o comumzinho, paz. O sequinho. Aí também não peguei também. Paz, né? Na Ucrânia eu não estou usando muito esse termo, não. Mas é o sequinho que mais tem uso. E aí, eu já descobri outros, né? Por exemplo, tem uma igreja aqui em Joinville que chama-se Paz e Vida. Aí o cumprimento deles é Paz e Vida. Né? Então é assim, ó, foram criando. Né? Shalom. Shalom Adonai. Né? São muitos. Na minha é salve. E aí? Na nossa, lá em casa, é oi. Tá bom. Ficou mais popular. Então, o que acontece? Eu não sou muito ligado ao dicionário crentez, sabe? Você vai ver até pelos meus livros, eu não apelo para muitas palavras que os caras ficam procurando no dicionário e não acham porque não tá no dicionário, né? Ou tá com significado diferente. Literal, né? Então, não tem, eu não sou, eu sou muito popular. Eu acho que o evangelho tem que ser mais popular. Paulo era esse cara aí, cara. Exatamente. Sabe? Jesus foi taxado de comilão e beberrão, porque ele entrava na casa das pessoas para comer, beber, e muitas vezes lá tinha música, tinha dança, tinha instrumentos, as pessoas se alegravam, contavam piada umas para as outras, e ali Jesus se ambientava. Por quê? Aí os caras perguntavam para eles, os fariseus, né, ortodoxos, Jesus está fazendo na casa de pecadores, publicanos e tal. Aí o que ele falava? Eu não vim para os sãos, eu não vim para as pessoas que não precisam de nada, eu vim para aqueles que estão precisando, e é na casa deles que eu vou, é lá dentro que eu vou fazer diferença. E eu não vou chegar lá chamando os caras de varão, de paz do Senhor, de não sei o quê. Né? Então essa é uma política que a gente vós dizer-lhe-ei. Eis que vos digo. Não, paramos. Isso aí é uma coisa que lá em casa... Mas é verdade, cara, e quebra barreiras já na largada, cara. Quebra. Aí tem gente que vai dizer, cria uma barreira. Você tem que fazer a diferença, você tem que se distinguir do mundo. Olha, amigo, eu tenho muitas coisas que eu me distingo do mundo, mas eu tenho aquelas que eu quero ficar mais parecidinho para poder atrair as pessoas. Isso é só uma consideração. Essas coisas você vê nos meus livros e nem todos concordam comigo, sabe? Mas é uma posição nossa, minha, da minha esposa, lá em casa, na nossa casa lá, nós adotamos isso. Nós somos pessoas populares, não usamos de jargões, de coisas desse tipo. E não estamos em nenhuma tendência doutrinária. Mas falando em avivamento, eu experimentei alguma coisa em Blumenau, quando eu estive lá, eu sou de Blumenau, né? Minha origem, sou nascido em Blumenau. E durante 15 anos estive numa igreja em Blumenau que deu uma explosão muito grande, foi muito top. Foi um período muito gostoso que nós vivemos lá e eu acho que aquilo foi um avivamento. Aí, agora,
recentemente nós vimos, você deve ter visto nas redes sociais, bombou o avivamento de Asbury Na faculdade, na faculdade lá na nos Estados universidade, Unidos. Foi assunto da mídia, dos jornais e por aí afora. Eles ficaram, eu agora não me lembro mais. Mas só o crente chama de avivamento. Pois é, aí que tá. Eles ficaram, acho que cerca de 30 dias, né? Eles ficaram reunidos. Eu vou chutar o número que eu não lembro mais. Também não tempo. faço ideia. Não me lembro mais. Foram bastante tempo que eles Começou a ficaram... aparecer gente parados. começou a ir pra lá, né? Exatamente. Não, a gente tinha voos fretados. Pessoas saindo de um país, daqui do Brasil, foram para lá porque queriam. Aí chegava lá, não conseguia entrar, porque era um... Tomou conta, né? Era uma coisa pequena, era uma capela de uma universidade, né? O pessoal tava mais em volta já, tava virando a cidade do porque negócio. chegaram a botar telões pro lado de fora, para as pessoas não realmente quererem entrar, né? Então assistiam pelo lado de fora. Mas o que estava acontecendo lá? O que estava acontecendo lá? Um culto. Era um culto que não acabava. Se gosta tanto de culto, para que tem que ir para os Estados Unidos? Tem aqui em Joinville, tem na minha casa, tem nas igrejas. Você vai encontrar culto pela cidade inteira, todos os dias. Tem igreja que tem culto durante o dia. Então você não precisa viajar para isso. Mas lá tinha um culto diferente. Era um culto onde pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas tinham uma sintonia mais forte com Deus, e isso é bacana. Às vezes você precisa dar uma saída. A gente já experimentou isso em retiro, sim. Você vai para um lugar... Acampamento, né? Encontros com Deus. Sim. Tem várias formas aí. E você vai para um lugar onde você se separa para Deus. Aquilo é legal. E você tem uma conexão mais forte. Jesus fazia isso. Jesus fazia, ele subiu... Galera, me dá um tempo. E aí subia... O Monte das Oliveiras. Ele ia todo dia. Quando todo mundo ia dormir, ele subia um monte. Ele ia lá para ficar orando. Mas é bacana. E eu acho legal. Acho que vale a pena. O que complicou a coisa é eles chamarem isso de avivamento. Por quê? Porque aquilo ali foi um movimento muito top, muito legal. Teve reflexos assim bastante grandes, porque se expandiu para outras faculdades. Outras universidades tiveram momentos como esse, pegaram, surfaram na onda deles. E foi top. Deu muitos resultados. Muitas pessoas se converteram, muitas pessoas foram curadas. Está tudo certo. A questão é que, quando chegou um dia em que o reitor da faculdade falou assim, gente, nós estamos muito tempo sem aula. Não tem mais aula nessa universidade, estou só de culto, dia e noite, sem parar, 24 horas por dia, todos os dias, todas as semanas. Nós tivemos que parar. Tem que parar, porque isso aqui é universidade, isso aqui tem curso, isso aqui tem uma outra finalidade. E aí, de repente, parou. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? Tudo normal. Aula, provas, tal... briga de aluno no recreio, vida normal. Um avivamento, você não volta normal no dia seguinte. Um avivamento, ele não é para um culto, ele não é para uma movimentação. O avivamento mexe com pessoas, mexe com vidas, e essas pessoas não ficam normal no dia seguinte, sabe? Ela tem uma continuidade, ela tem um reflexo direto na sociedade, ela tem um impacto na sociedade. O avivamento tem que fazer isso. Se ele não fizer isso, não é avivamento. Então... Você acha que você diz no sentido de também que ele não é um assunto encerrado? E esse assunto meio que foi encerrado? Eu não sei se está encerrado. Eu não fui lá, não estou acompanhando, mas... Mas não se fala mais. Não se fala. Não se fala mais, nem no meio cristão não se fala mais. Nem no meio cristão. E a gente já buscou isso, né? Com outras pessoas que disseram a mesma coisa, não estão vendo mais nada. Então, ela realmente cessou. Ela parou no último dia. No dia seguinte, voltou às aulas. Aí o que acontece? Muitos se frustram com isso. Pô, por que não tem mais? Pô, estava tão gostoso. Sabe, isso me lembra uma passagem da Bíblia. Eu vou citar para você, mas eu não me lembro mais a referência, mas você vai lembrar. Teve um momento em que Jesus subiu num monte e ele chamou Pedro, Tiago e João. Era a patotinha dele, né? Os três que ele andava mais junto. Pedro, Tiago e João, vem cá, vamos subir aqui. Foram lá em cima, tal. Quando chegou ali em cima do monte, estava todo mundo lá embaixo, já até dormindo, era de noite. Aí ficaram os três lá em cima, de repente veio uma nuvem, né? Desceu uma nuvem e meio que lacrou aquele ambiente ali do topo do morro. E aí apareceram duas figuras, né? Uma que era Moisés e outra era Elias. Eram dois personagens do Velho Testamento, profetas, que foram arrebatados, eles não morreram. E há uma expectativa de que eles ainda vão aparecer aqui na Terra mais uma vez. Mas isso dá uma história que a gente falaria em um outro momento. Naquele momento eles apareceram, ali junto com Jesus. E criou-se um clima tão gostoso, um ambiente espiritual
tão gostoso, tão envolvente, e no meio daquilo tudo surgiu uma voz do meio das nuvens, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu tenho muito prazer. Em seguida, a nuvem sumiu, os personagens sumiram e ficou Jesus com os seus chegados ali. E é interessante, né, que nesse trecho ali, ele termina falando assim, ele tem o último versículo ali desse trecho, é Mateus capítulo 13, se eu não me engano, ou 17, uma coisa assim. Termina com ele falando assim, a nuvem se dissipou, os personagens sumiram e ficaram apenas os três, Pedro, Tiago e João, olhando para Jesus. Então, assim, você tem momentos em que você é envolvido por certas nuvens, por certos momentos, Deus fala, Deus, né? Ali houve uma voz que surgiu das nuvens, era a voz de Deus, aqueles homens ouviram a voz de Deus, sabe? A voz audível. Quantas vezes tu ouviu a voz audível de Deus? Eu nunca ouvi. Deve ser uma coisa maravilhosa. Eu acho que eu ia, sei lá, eu ia vibrar demais em ter um momento em que eu ouvia a voz audível de Deus. Isso é uma parada muito louca mesmo. Ele é forte. E naquele momento eles ouviram. Então imagina como é que ficaram aqueles caras. Pedrão, Chuco, brabo, pescador, violento. Ele teve um momento em que ele, nossa, eles baldou. E aí quando tudo acabou, Jesus estava na frente dele e ele ficou olhando para Jesus. Né? Termina o versículo assim, acho que o versículo 8, se não me engano, que termina ele assim, e eles permanecem olhando para Jesus. O que sobrou para nós, Rafa? Olhar para Jesus. Nós não precisamos mais estar olhando para os personagens, não podemos ficar esperando as nuvens falarem conosco, né? São momentos. Deus pode, mas nosso foco é Jesus. Aquele lugar não é sagrado. Não é sagrado. Então, e para finalizar, o que eu quero te dizer. Qual foi a proposta de Pedro naquele momento, quando ele ficou olhando para Jesus? Jesus, vou fazer 3 barracas aqui. Vamos fazer um acampamento? Vou fazer 3 barracas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias. Porque aquilo ali estava bom demais, ele não queria mais descer aquele monte. Ele queria ficar ali, ele queria ficar naquelas nuvens, ele queria continuar ouvindo aquela voz, ele queria continuar curtindo aquele topo de morro lacrado para eles. Aí, mas aquilo tudo passou, e ele olhando para Jesus, Jesus falou: não, é o que tem para hoje, irmão. É nós. Aí tiveram que descer e então passar esse testemunho que está na Bíblia hoje para que todos nós possamos nos alegrar. Então, aos momentos que você está numa coisa mais gostosa, mais envolvente, mas nós não podemos viver disso. Nós temos uma vida a ser seguida. Augsburg acabou. No dia seguinte, voltaram às aulas. Nós temos que continuar olhando para Jesus e continuar a nossa vida. Há muito a ser feito, esse mundo precisa ser salvo. Então, ali existe uma coisa que precisa ser continuada na vida das pessoas. Exato. E isso é avivamento. Se dali, que cerca de 5.000 pessoas parece que entraram naquele salão ali. Se essas 5.000 pessoas saem dali para impactar o mundo, aí nós temos um avivamento. Cara, eu acho que as pessoas precisam entender, e eu acho que está muito ligado ao que você acredita, as coisas que você escreve, é que, cara, dá para viver esses fragmentos disso todos os dias, cara, né? No estudo, na oração, no devocional, na aplicação, no ensino. Cara, você tem todos os dias ouvindo um louvor, cantando um louvor, o Gilson é do batuque, o Gilson é do tambor. Percussão. Dá para experimentar fragmentos disso todos os dias, né, cara? Eu acho que o grande lance é as pessoas entenderem que isso não tá pro lado de fora da igreja, isso não tá pro lado de fora de nós, né? Isso não é uma coisa externa a nós, né? Essa é uma coisa que tá em nós, né, cara? Cristo tá em nós, né? Se Cristo tá em mim, eu consigo viver com Ele, eu consigo experimentar as coisas com Ele, eu consigo me relacionar com Ele, me mover nele, enfim, né? Então, eu acho que você falou é interessante demais, cara. Assim, não é um ponto final, né? Não é o ponto final e também não vai ser o ápice da tua vida cristã. Porque se aquilo ali for o ápice da tua vida cristã, infelizmente, né? Cara, o que é o céu, então, né? O que é o céu? Não faço nem ideia. Então, assim, tá muito acima da imaginação. talvez também esse lance, assim, talvez o cristão fale assim, cara, eu vivi Augsburg, top, já posso morrer. Então tá. Então, daí Deus fala assim, se você soubesse que você ia se contentar só com isso aí... Já tinha tido. Tinha nem colocado meu filho pra jogo, de repente, né? Porque tá louco, você só...
Mas eu fico pensando com isso, sabe, cara? Porque eu acho que a fé de muita gente, a fé de muitas pessoas, e isso também é um grande problema, tá muito atrelada a emoções, né? Ah, Ao arrepio, ao choro, ou a alegria, a felicidade, papapá. E tem um monte de droga que proporciona tudo isso pra você, uhum, né? uhum, E aí? É divino? É celestial? É, nada. sabe? É bíblico? Não é, cara. Uhum. Então, assim, tem muito cristão muito emocional. Isso aí você não sente, isso você não tem Deus, Deus não está, e papapá. Eu lembro de uma frase que alguém falou um dia, assim, que acho que a irmã Dulce falou, talvez tenha sido a irmã Dulce. Ou Madre Teresa, cara, mais profundo ainda. Madre Teresa que eu tava falando, perguntaram pra ela assim, como é que era ouvir a voz de Deus. Isso que você falou. Como é que era ouvir a voz de Deus e tal. Porque ela era uma mulher muito cristã, pô, referência, mulher caridosa e papapá. E ela falou assim, não faço ideia, deve ser muito legal. Tipo, eu nunca ouvi a voz de Deus. A voz Só que eu sempre soube que ele tava lá. Exatamente. Essa é a diferença. Aí vai a nossa fé. Eu sempre soube. Exatamente. Então tem gente que tá esperando, né? Que, Uhum. se Deus não fala através de um louvor, através de um movimento, um mover, né? De todo mundo, de um acontecimento desse, onde, pô, a mídia também podia ter ignorado, não ignorou, né? E pode ser que Deus queria também que as pessoas vissem isso, né? Mas eu tenho certeza, como você falou, não era pra acabar quando acabasse. É, Era pra ter um eco, é. né? Na sociedade, nas pessoas, né? Inspirar pessoas. Então, mas eu acho que daí está mais ligado a como as pessoas vão conviver com isso, né? E são fatos que ocorreram no passado, né? Alguns avivamentos que houveram no passado. Você falou da Rua Azusa. Esse aí foi um que mexeu bastante com a população americana na época. Mas tem um que eu gosto muito, que é um que houve no país de Gales. Puxa, anos de 1800 também, século XVII, por aí. Uhum. Um jovem... Ai, daqui a pouco eu lembro o nome dele agora. Um jovem que deu início com um grupinho em casa. Um rapaz de 20 anos, vai. Um grupinho em casa de amigos, a irmã dele, o irmão dele, adolescentes, tinha uma irmã de 13 anos. Um grupinho em casa começou a orar, pedindo: Deus, queremos um avivamento, manda o Espírito Santo para nós hoje, para botar fogo nessa região. E o país de Gales é uma ilha, né? Um país pequeno. E ali começou, e essa galera começou a crescer, e daqui a pouco tinha centenas de pessoas, e as pessoas oravam umas pelas outras, e começou a haver muita manifestação ali de cura, de restauração, de pessoas confessando pecados e tal, e eles começaram a sair da região onde estavam, da cidade onde eles estavam, e foram para outros lugares, e foram para outras regiões, e foram para a Inglaterra, foram para outros países, e aquilo trouxe o impacto, foi muito bonito, sabe? Uma galerinha de jovens e adolescentes, eles fizeram uma movimentação forte que marcou a época E ecoa, né? e marcou o país deles, sabe? Um avivamento verdadeiro. Então tem muitos desses, a gente nem fica sabendo. Com certeza. Né? Muitas regiões. Como eu te disse, eu acho que eu vivi algo parecido com isso em É Blumenau. porque Asbury fez muito barulho, né? Fez muito barulho. Ah, sim, fez muito barulho por causa da mídia. É um estrondão, né? Coisas que não havia, né? E temos hoje, é a rede social. Uhum. Elas estreitam tudo, que está lá do outro lado, a gente está E muito jovens também, né? Uma coisa que impactou os jovens. Normalmente são, sabe? E em outros episódios também, normalmente são os jovens que fazem muito louco, movimentação maior. Isso é muito louco. Isso é bonito, sabe? Isso é bonito. A gente vê nos dias de hoje aí os jovens tomando rumos muito errados, né? Situações hoje que nos preocupam. A gente vê a forma como o mundo está seguindo por um caminho que, nossa, é perigosíssimo, né? Então, aí você vê jovens fazendo uma movimentação cristã, uma movimentação santa. Poxa, isso é bonito. É massa. Isso anima a gente, faz a gente ter mais esperança. Legal demais. Gilson, cara, eu queria te agradecer pelo papo, dizer que é sempre muito bom conversar contigo, é sempre muito legal. Aquele lance que eu falei sobre discipulado, isso aqui não deixa de ser um discipulado. Você que não sabe como é um discipulado, é bem parecido com isso aqui, a gente vai trocando ideia, conversando, e às vezes tem um livro como esse aqui, ajuda muito você a saber por onde essa conversa pode começar e por onde ela deve ir. Então, é sempre muito bom. Para mim é quase um discipulado estar conversando contigo assim, a gente poder compartilhar coisas, traz coisas muito boas à lembrança do coração da gente, né? E é muito bom aprender com você, saber que você é um cara que não desiste, né?
Você acredita nessa missão que Deus te deu e você segue firme e forte e escrevendo, que é o mais legal. Porque, cara, o que tá escrito, meu irmão. Nós estamos vivendo uma fé baseada em muita coisa que está escrito, então você tá escrevendo é muito bom. Você tá criando legado, cara, para as próximas gerações. Como eu falei, nenhuma palavra será em vão. Amém. Eu acho legal também, nessa coisa de discipulado, porque a gente aprende um com o outro. Né? Você fala assim, tá aprendendo? Pois é. Mas na troca de conversa, você vai trazendo a sua vida, a sua história, seus problemas, suas falhas. Tudo isso é um ensinamento. A gente aprende uns com os outros sempre. Olha, coitado do cara que acha que sabe tudo, que não tem mais o que aprender. Esse é o mais ignorante de todos. Começou a dar de ré já. É o mais ignorante. A gente aprende muito. É muito legal isso. Toda conversa, ela é um aprendizado. Para quem tá atento, né? Para quem tá sensível. Para quem saca as coisas. Né? Gilson, como é que te acha e como é que consegue comprar esse segundo livro? Redes sociais. Me procura por Facebook, por Instagram. E nós temos... @Gilson Estevão. Esse mesmo. Já acha você lá. Já acha fácil. Tanto Perfeito. Instagram como Facebook, né? A nossa venda é toda feita por aí. Ainda não estamos em livrarias, mas... Estamos com pretensão. Daqui a pouco vamos começar a trabalhar com distribuidoras aí, que vai para as livrarias. Mas, por enquanto, não adianta botar em livraria, porque eu ainda não sou conhecido. Né? Então, tenho que estar mais nas redes, tem que estar mais conhecido para a gente poder botar em prateleiras. Não, perfeito. Eu acho que o trabalho é esse mesmo. É de formiguinha, de pouco... mais uma coisa importante. A gente está se lançando, começamos no ano passado, a fazer palestras em empresas. Legal. Sobre alguns assuntos. Comunicação eficaz, família, projeto de Deus e vamos mudar o mundo. São 3 temas que a gente está dando palestras, até treinamento, dá até para fazer uns treinamentos intensivos sobre esses 3 assuntos. Perfeito. Então, é uma maneira da gente levar adiante esses conhecimentos e propagar a visão. Então, hoje, a gente está, além de vender os livros, a gente aceita convites para igrejas que queiram que a gente participe, que a gente leve alguma coisa nesse sentido, né? A gente aceita convites para igrejas e também nos dispomos a fazer palestras em empresas, que nós já começamos no ano passado. Pode me procurar também da mesma forma, Instagram, Facebook. Vamos levar para frente essa ideia. Perfeito. E é isso aí, gente. Você quer conhecer mais sobre o Gilson ou saber como é que você acha ele? Vai no Instagram do @BemComum, ele tá marcado aí nas divulgações. Lá você consegue conversar, o Gilson é um cara muito acessível, você vai conseguir trocar uma ideia com ele. E se você tem interesse aí em adquirir um livro, você já fala com ele. Você tem interesse em levar isso para o seu grupo, para sua empresa, para sua igreja, de repente, para o seu grupo de jovens e tudo mais. Tenho certeza que o Gilson tem sempre uma mensagem muito bacana para levar, sem falar que a história desse cara é muito bacana. Você que é de grupo de jovens, não importa qual igreja, porque o Gilson não prega igrejas, ele prega igreja. E prega Jesus, amor, enfim, tudo mais. Muito mais do que igreja. Então você não precisa ter preocupação qual que é a tua denominação. Chama o Gilson, principalmente se for para testemunhar para jovens, a história desse cara aí, eu tenho certeza que serve para muitos jovens. E aí, de repente, você já também aproveita e leva a oportunidade dos jovens aí acessarem os livros do Gilson aí na tua igreja, na tua comunidade, tá? Por toda Santa Catarina, ele tá aí disponível, que agora ele é um cara que tá avulso, aí tá vivendo as custas da Ju, aqui. Então aí os dois trabalhando na missão, e se você quiser visitar ele, toda segunda, é isso? Quintas-feiras. Todas as quintas, 19h30, lá o Justo também te passa o endereço certinho, também se encontram nas casas aí, pra você que tem um pouco de, não gosto muito de negócio de igreja, então vai na casa do Gilson lá, pô. Vai lá na casa do Gilson, tomar café garantido e trocar uma ideia bacana como essa que a gente teve aqui, tá bom? Gilson, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado. As portas estão sempre abertas, tá, cara? Sempre um prazer estar contigo. Se você gostou, já sabe. Curte, compartilha, manda esse vídeo para aquela galera aí que está desigrejado. Tenho certeza que o Gilson tem uma oportunidade para você encontrar teu caminho, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe você. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. O Bem Comum é um oferecimento. De Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Hope Store. Roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular.
Basta você entrar em contato no direct @HopeStoreOficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @BemInComum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.